Bem-vindos para a nossa aula de estatística. Hoje vamos falar sobre medidas de dispersão. Bom, medida de dispersão tem um vínculo com as medidas de tendência centrais que nós já vimos. Medidas de tendência centrais são média, moda, mediana, né? Cada uma delas tem as suas características, porém só esse dado não é o suficiente para você analisar tudo aquilo que os seus dados podem representar para vocês, né? É importante analisar se esses dados realmente estão muito próximos de todos os outros, né? Ou se existe uma variabilidade muito alta desse dado central com os dados, né? Com todos os dados que você coletou. Para você analisar essa medida essas variabilidades, né? Nós trabalhamos com as medidas de dispersão ou medidas de variabilidade, como está escrito aqui. São essas daqui as principais. Tudo bem? As mais utilizadas são essas duas aqui, variância e desvio padrão. Uma atenção especial para essas duas aqui. Seria bom que vocês tivessem um carinho especial com essas duas aqui, tá bom? Bom, dá um exemplo aqui para vocês do que significa essas medidas de dispersão, o que elas significam para nós. Dois alunos, né, o aluno A e o aluno B, receberam as seguintes notas. Essas são as notas do aluno A, essas são as notas do aluno B. Se você analisar a média, né, das notas do A e a média das notas do B são iguais, são 5, né? Ambas as notas médias. Bom, porém, se você analisar a amplitude, né? Aqui a amplitude, gente, para a gente representar essa medida, né, nós utilizamos um Hzão, né? Então, a amplitude aqui das notas do aluno A seria o quê? Só deixar aqui do lado, ó. Amplitude é o quê? X máximo menos X mínimo. O que quer dizer X máximo, X mínimo? É o dado máximo, dado mínimo, tá? Então, isso aqui é o que você vai ter para você analisar a amplitude. Então, a amplitude do aluno A. Qual é a maior nota que ele teve? 10 menos 2. Isso quer dizer, então, que a amplitude das notas do aluno A ficou em 8. Então, variou bastante, né? A nota dele, a diferença entre a maior e a menor é uma grande diferença. Se você pegar a amplitude do aluno B, a nota do aluno B, né? Você tem a maior nota dele aqui seria 6 e a menor nota dele seria 4. Então, apesar de eles terem, né, a mesma média, perceba que a variação das notas do aluno A, né, são maiores que a do aluno B. Quer dizer o quê, então? Que esse aluno B aqui ele é mais constante, que ele mantém, que ele rende aproximadamente, né, sempre a mesma coisa, né? Então ele não fica dispersando tanto do que ele renderia em média ali no caso, né? Ele rendeu em média. Bom, seguindo isso, né, a definição de amplitude ficou aí. Tem o desvio médio absoluto. O que é o desvio médio absoluto? O desvio médio absoluto, gente, que a gente vai ter aqui, na hora de você representar isso aqui, você pode representar depende o livro que você for analisar, essas coisas, você vai ter uma escrita diferente, tá? Eu vou usar essa notação aqui. O que seria o desvio médio? É a média dos desvios. Por exemplo, essa nota 2. Quanto que ela se distancia da média? Eu venho aqui e faço 5 menos 2. É a distância da minha primeira nota com a média. Depois eu faço o quê? A distância da segunda nota, que é 3, com a média. No caso aqui eu vou manter uma ordem, depois eu explico o que a gente vai fazer aqui, tá? Mas depois a distância do 4 com a média. Depois a distância do 3 com a média. Depois a distância do 8 com a média. Depois a distância do 10 com a média. Isso aqui são as distâncias, os desvios, né? Eu quero calcular a média dos desvios. Quantos desvios nós tivemos aqui, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6 desvios. Então, eu venho aqui e divido por 6 para calcular a média desses desvios. Esse aqui é do A, tá? Desvio médio, então, das notas do aluno A. O que seria, então? 5 menos 2 vai dar 3, somado 5 menos 3, 2, somado 5 menos 4, 1, somado com 2, somado com 3, somado com 5. Correto? Isso aqui são os desvios. Novamente, vou somá-lo agora, né? Somar esses desvios e vou dividir pela quantidade desses desvios. Por que ele é chamado de desvio médio absoluto, né?
Porque percebam aqui que eu coloquei um módulo aqui, tá? Aqui eu inverti a ordem, mas não precisaria por causa do módulo. Então, assim, ó, 8 menos 5 dá 3. Em módulo, né, que torna o valor positivo, é 3 mesmo. 5 menos 8 daria menos 3, mas em módulo se torna quem também? 3. Então aqui vem, ó, 3 mais 2, 5, 6, 8, 11, 16. 16 dividido por 6. Esse aqui é o seu desvio médio absoluto. Logicamente que vocês vão fazer essa conta com mais tranquilidade aí e vão chegar no valor aproximado que o desvio médio absoluto das notas do aluno A é 2,67. Se eu deixar com duas casas decimais. Bom, coisas importantes aqui, ó. Isso aqui é a maneira mais extensa de escrever. Tem uma fórmula para isso. Ó. Desvio médio absoluto é o quê? É um certo dado, que eu vou chamar de xi, menos x barra, que quer dizer média, vezes fi dividido por n. Vamos entender o que significa isso aqui. Faltou um símbolo aqui ainda, porque eu preciso somar tudo isso. Esse somar, ele é representado pelo símbolo de sigma, que significa somatório. I de 1 até n. Então, vamos entender. Esse meu primeiro dado, o 2. Quantas vezes apareceu o 2? Uma só. Então, ficaria 2 menos a média vezes 1. Aqui nesse símbolo, para ficar mais claro, acho que não ficou muito desse jeito, eu teria que pensar na média, lógico, né? Mas seria tudo isso aqui, ó, dividido por n, tá? Só para deixar claro aqui, a minha situação final da fórmula seria essa. Bom, continuando aqui, ó. Se eu pegar, então, meu primeiro dado, que é o 2, ó, 2 menos a média, vezes 1, porque o dado aparece uma vez, e vou somar com quem? Quem que é um outro dado meu? 3. Então, vai ficar 3 menos a média, que é 5. Ao invés de colocar ele duas vezes aqui, como eu coloquei, eu poderia fazer vezes 2. E vou somando assim como todos os demais. Essa é uma fórmula aqui que representa o desvio médio absoluto. Fica para vocês aí calcular o desvio médio absoluto das notas do aluno B. Tá bom? Variância. Variância é muito parecida com o desvio médio, só que tem um problema aqui. Ela é enfatizada por uma potência 2 aqui. Então, a fórmula da variância, ó, somatório, né, de fi xi menos x barra. Perceba que eu tirei aqui o módulo, ó, coloquei parênteses, porque eu vou elevar ao quadrado. Com i variando de 1 até n. Então, nesse caso, ó, quantos dados eu tenho? Tenho 6. Então, pode ser o 1, que é o primeiro dado, 2, que é o segundo dado, 3, que é o terceiro dado, e assim por diante, né? Somar até 6 dados. E eu vou dividir tudo isso aqui pela quantidade de dados, que nesse caso aqui é representada pela letra n. Isso é a fórmula da variância. A representação pela variância, né, normalmente, nós utilizamos o símbolo, a expressão var. Tá? Alguns materiais utilizam um símbolo sigma ao quadrado, tá bom? Mas por enquanto vamos deixar no var mesmo. Esse daqui é a fórmula que calcula a variância dos dados. Também extremamente importante, tá bom? Nesse caso nosso, vou fazer aqui a variância do B. Então, ó, var do B. O que seria isso? 5 menos a média, porque 5 é o primeiro dado e a média é 5, ao quadrado. Vou colocar um vezes 2 aqui na frente. Por que isso aqui, gente? Porque eu tenho tanto um 5 aqui quanto outro 5 aqui. Então, vezes 2. Ao invés de ter que fazer isso duas vezes. Mas, mesmo esquema agora. Ó. Próxima nota aqui. Ó. 6 menos 5, que é o 6 aqui, né? Ó, menos a média, ao quadrado, vezes 2 também, porque apareceram dois 6. Aqui, ó, vou fazer também agora para a nota 4. 4 menos 5 ao quadrado, vezes 2 também, porque a nota 4 apareceu duas vezes aqui. Né? Ah, mas ficou todas iguais aqui. Coincidência, tá? Só uma coincidência. Vou somar tudo isso aqui, né? Ó, tem a soma aqui, e vou dividir tudo isso aqui por 6. Qual vai ser a variância das notas desse aluno B nosso aqui, né? Essa variância, gente, tem que tomar cuidado aqui com uma coisa que é importante vocês perceberem, que você tem que fazer primeiro a potência, né? Só que a potência tem uma subtração lá dentro do parênteses. Então, vamos resolver primeiro o parênteses, ó.
5 menos 5 dá 0. Ao quadrado dá 0. Vezes 2 vai dar 0. 6 menos 5 dá 1. Ao quadrado é 1. Vezes 2, 2. 4 menos 5 é menos 1. Ao quadrado dá 1. Vezes 2, 2. Tudo isso aqui dividido por quem ainda? Por 6. Chegamos então no valor da variância, que é 4/6. Que se você pode realmente aqui aproximar isso aqui, e você pode dizer então que a variância desses dados aqui fica sendo o quê? 0,67. Essa é a variância. Aqui nós temos desvio padrão. Desvio padrão é representado pela letra D, pela simbologia dp, né? O que é desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Por exemplo, aqui, ó, nós calculamos a variância. A variância deu 0,67, né? A gente teria que calcular esse valor aí, a raiz quadrada desse valor. Então, pensa comigo, para calcular a raiz quadrada disso, antes de mais nada, eu tive que calcular o quê? A variância. Então, se eu pensar assim, para calcular o desvio padrão, eu preciso saber a variância, né? Se eu fizer a continha aqui, eu vou chegar aqui a 0,8182 para aproximar para a segunda casa decimal. 82. Esse é o valor do dp. Esse é o dp. Perceba que ele dependeu da sua variância, né? E aqui nós temos os demais, que é o DMA, que é o desvio médio absoluto, e aqui nós temos as nossas amplitudes. Eu calculei, gente, ó, perceba. Aqui eu calculei dos dois que são mais simples. Aqui eu calculei o DMA, desvio médio das notas do aluno A, né? Vocês calculem a do B. Aqui eu calculei a variância do B, vocês calculem a variância do A. O que tiver maior desvio padrão, gente, né? Perceba que para calcular o desvio padrão, você calcular a variância. O que tiver maior desvio padrão significa que as notas variam mais. Ah, mas eu já sabia disso lá na amplitude. Mas pode ser que a amplitude não seja a melhor medida de dispersão para você analisar. Então, normalmente se utiliza qual? Desvio padrão. Aqui eu deixei só um exemplo para vocês tentarem desenvolver e fazer aí, estudar um pouquinho. Tudo bem? É isso. Nós analisamos aqui as medidas de dispersão. Bom estudo para vocês. Muito obrigado pela atenção.